Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tudo Flui. Um momento da gente bater papo, conhecer um pouco mais sobre a vida do nosso convidado e discutir alguns pontos interessantes a respeito de formação, vida acadêmica, empreendedorismo, entre outros assuntos. Queria começar agradecendo a presença de um convidado que veio aqui para me ajudar a apresentar e a entrevistar o nosso convidado principal. Ele se chama Marconi, ele é advogado e atualmente é estudante de medicina, meu aluno do 7º período. Marconi, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, prazer é todo meu. Para mim, uma experiência sensacional. Muito obrigado. Valeu. E, sem muita delonga, eu queria apresentar o nosso convidado especial, ele que foi preceptor, meu preceptor na residência de cirurgia geral, um cara que eu tenho grande consideração e que é a referência para quem eu mando os meus pacientes de cirurgia geral e do aparelho digestivo. Professor Euclides, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Tiago, em primeiro lugar eu queria agradecer ao convite, dizer que é uma honra estar aqui e conversarmos aí sobre assuntos gerais, medicina, empreendedorismo, vai ser aí um bate-papo bem interessante. Legal, obrigado mesmo. Eu queria começar então, a gente sempre gosta de começar lá do início, né? Conhecendo um pouquinho sobre a vida do nosso entrevistado, então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi a escolha pela medicina, como foi, você tem médico na família, não tem, de onde veio essa vontade de fazer medicina? Perfeito, Tiago, minha história é um pouco complexa e grande, eu vou resumir um pouco, mas não sou maranhense, eu sou pernambucano, mas vim a São Luís por conta do trabalho do meu pai, então o trabalho dele ele era transferido de um lugar para o outro na empresa onde ele trabalhava e morei em 11 cidades. Então, São Luís, eu cheguei em fevereiro de 98, já no ano em que eu iria fazer o terceiro ano, o ensino do ensino médio, né, atual, e vindo de Belém, do Pará, e já cheguei em São Luís sem conhecer ninguém e tudo, então São Luís realmente foi uma cidade que me abriu as portas. Então, antes de fazer medicina, eu fiz inicialmente um outro curso, fiz odontologia, estava conversando com o Marconi mais cedo, e tem uma primeira formação, na verdade, a medicina já é a segunda formação. Nós entramos muito cedo na faculdade, na verdade, né? Então, entrei com 17 anos para odontologia. Na época eu disse que eu não fiz medicina porque eu não queria dar plantão, eu queria trabalhar em horário comercial, eu queria realmente chegar em casa cedo. Então não fui inicialmente para medicina e não tinha ninguém na medicina. Sim. Na verdade, não tinha ninguém na universidade. Então eu fui o primeiro da família a entrar na universidade. Legal. E meu pai, ele tinha uma carreira mais de empresa, comercial, cresceu dentro da empresa, mas não teve a oportunidade de fazer faculdade. Então, da primeira, segunda geração da família, eu fui o primeiro a entrar na universidade. E não tinha muitas referências. Tinha a referência da odontologia por conta de ir ao consultório como paciente. Graças a Deus, quando criança, fui pouco ao hospital, não adoeci, então tive poucas experiências em hospitais. Mas a odontologia no início foi a minha opção. Passei na Universidade Federal do Maranhão e quando estava na metade da faculdade de odontologia, que me despertou realmente a curiosidade de fazer medicina. Então, na verdade, tive a curiosidade, comecei a me preparar e, claro, não me arrependo em nada de ter feito odontologia. Me deu uma maturidade muito grande, fiz muitos amigos. Mas realmente eu decidi fazer medicina e ainda tive a oportunidade de passar na UFMA também logo e emendar um curso no outro. Chegou a concluir odontologia? Concluí. Na época, eu entrei em odontologia em 99, começo de 99, e passei para medicina em 2003. E na época podia fazer 2 cursos ainda na faculdade, na Universidade Federal. E eu consegui fazer ainda 2 cursos em 2 períodos. Não sei como, não me pergunte. Mas consegui fazer, e porque no final da odontologia o 9º período era muito tranquilo, 3 disciplinas, os horários não chocavam muito com a medicina, e acabei conseguindo fazer e, na verdade, emendei um curso no outro, né? Então foi uma experiência interessante. Como eu estava falando para Marconi, ele já tem uma formação também, é aproveitar a jornada. Sim. Sabemos que hoje o pessoal da medicina tem muita gente que tem uma outra formação. Sim. E
realmente é você aproveitar essa jornada, não dizer, eu vou formar muito tarde, vou formar muito. Não, eu terminei odontologia com 22, terminei medicina com 28. Então, realmente... Muitos se lamentam, né? Tô começando Isso. tarde, ou não vou fazer porque eu já não tenho mais idade. Na Sim. verdade, a pessoa tem que seguir o que o coração manda e Sim. realmente a questão do prazer de estar fazendo algo que gosta, não, acho que independente da idade que vai se formar, Verdade. tem muitos anos pela frente para trabalhar e caminhar. Dentro da medicina, a gente compreende, depois que a gente amadurece mais, a gente compreende que a especialidade raiz nossa, ela parte desde o princípio. Né? Eu acho que o cirurgião ele nunca foi clínico. Sim. E o clínico ele nunca foi cirurgião também. São pessoas com jeito diferente, eu acredito, assim, né? Com pessoas que têm tesão em coisas diferentes. Como é que foi essa abertura do olho para a cirurgia? Como é que partiu? Em que fase da faculdade você disse assim, cara, eu vou ser cirurgião, eu gosto disso? Perfeito. Eu creio que, pela minha formação na odontologia, e eu gostava muito da parte prática da coisa, então acabei não saindo da odontologia porque eu não gostava. Eu gostava bastante. Inclusive, trabalhei 4 anos como dentista durante a faculdade de medicina para pagar as contas, né? Então, a opção da cirurgia, eu imagino que foi por principalmente 2 situações. A questão da prática, você está envolvido diretamente com a prática no dia a dia. E segundo, a parte também de abertura. Na época que eu estava na faculdade, os colegas tinham aquela situação de ir para o pronto-socorro, para o Socorrão 1. Então, você vai, às vezes, na onda ali de um colega, de um amigo, vai arrastado. Então, eu creio que foi mais isso, sabe, Thiago? E é onde abre as portas inicialmente para a gente. Na época, o Socorrão, nós entrávamos tranquilo no pronto-socorro e depois de um certo tempo acabava ali tocando a pequena cirurgia junto com o residente. Então, a parte prática da cirurgia, ela realmente foi que me abriu os olhos. E por também, você fica muitas vezes sem muito norte lá na frente. Eu imagino, a cirurgia geral, você pode ser um profissional que pode trabalhar em qualquer lugar, na capital, no interior. Então, é uma especialidade que abre um leque grande também para as outras subespecialidades. Então, realmente, isso me chamou a atenção. Legal. E dentro da cirurgia, você optou por seguir a carreira ali da cirurgia geral, né, e da cirurgia do aparelho digestivo. Hoje você faz parte de um grupo, sem dúvida o grupo mais renomado, com grandes nomes da cirurgia do nosso estado, e você, novo, se destaca dentro desse grupo como referência em coisas modernas, né? Desde da minha época de residente de cirurgia geral, você estava entrando ali no hospital universitário, mas a gente já te olhava como um cara que tem muita destreza na cirurgia videolaparoscópica, então todo residente queria marcar cirurgia para fazer contigo. E hoje você é a referência aqui no estado na cirurgia robótica. Eu acho que você foi o primeiro ou um dos primeiros a fazer cirurgia robótica no estado. Como é que tem sido essa luta, esse empreendedorismo ali dentro da especialidade para trazer novidades e para realmente conseguir emplacar essas novidades que são, obviamente, no primeiro momento, caras, onerosas para o paciente? Perfeito. Eu imagino, Thiago, que tudo é você pensar um pouco lá na frente, ter uma visão, tentar buscar realmente não fazer o mesmo do que todo mundo. Então, abriu minha cabeça na época a laparoscopia. Na hora que eu comecei a fazer laparoscopia na residência, você sabe que no primeiro ano a gente faz só câmera, mas no internato, quando eu vi a imagem de uma cirurgia laparoscópica, colestectomia, aquilo ali realmente eu disse, olha, eu acho que é isso que eu quero fazer. E quando eu terminei a residência, tive a oportunidade de sair também do Maranhão, fazer uma especialização em videocirurgia lá em Brasília, isso em 2011, 2012, e realmente foi um marco importante para mim, para Juliano Campelo, Paulo Figueiredo, que era meu colega de residência, e lá nós tivemos a oportunidade de ver grandes cirurgiões dando aula para nós, e também
experiências pessoais. O nosso preceptor, o chefe lá da pós-graduação, ele realmente um cara visionário, cabeça aberta e realmente nos incentivava muito. E sempre falando em inovação. Olha, vocês têm que ter a cabeça na inovação. Então, eu fiz essa especialização, voltei. Já em 2014 entrei no hospital universitário, entrei no hospital privado em 2011, já fazendo laparoscopia, entrei no maior grupo de cirurgia do Maranhão e também vendo ali realmente a evolução da videocirurgia no hospital privado, né, que é bem diferente do hospital público. Eu tive essa oportunidade, sabe, Thiago? Então isso aí realmente abriu minha cabeça para observar o novo. E imagino, assim, depois disso nós, como alunos, trouxemos essa pós-graduação para São Luís, como coordenador da pós-graduação no hospital privado videocirurgia. de videocirurgia. E isso em 2015, fizemos aqui a primeira turma 2015, 16. Fazíamos pequenos cursos de videocirurgia também com simuladores. Isso realmente, você quando ensina, você tem que estudar. Então, desperta realmente ali. Eu não me via como professor, mas o pessoal dizia, olha, tu tem perfil de professor, tu gosta de ensinar, tu gosta de ver a evolução das pessoas. E a partir do momento que eu me vi como professor, eu tive que estudar mais, buscar mais conhecimento, e isso acaba nos impulsionando também. E realmente a laparoscopia, né, como princípio, né, da inovação, nosso estado é um estado que realmente tem um potencial de crescimento muito grande, vem crescendo, né, você sabe disso, você saiu e depois voltou, já viu a diferença da cidade. E realmente aqui o que é interessante que nós, no hospital universitário, como professor também de pós-graduação, nós ficamos muito felizes de ver a evolução dos alunos também, que são cirurgiões, muitas vezes até mais velhos que nós, mas quando nós observamos que ele muitas vezes chegou lá sem conseguir dar um ponto laparoscópico e de repente está aqui, foi morar no interior do estado ou em outra cidade, e aí muitas vezes manda um vídeo, professor, olha o que eu fiz hoje. Então, uma cirurgia diferente, isso aí realmente não tem preço, né? É uma satisfação muito grande para nós como professores. A robótica, na verdade, foi uma consequência disso. É como eu tenho essa questão de ensinar aos colegas, eu imagino que o hospital tenha percebido isso e visto a necessidade de treinar inicialmente quem gosta de ensinar os outros. Então, a minha visão, imagino que foi isso, do hospital, porque para escolher, né, inicialmente quem fez o primeiro treinamento de cirurgia geral fui eu e o Dr. José Valadão, então meu coordenador lá, coordenador do nosso grupo, o nosso professor da residência de cirurgia geral, e realmente a robótica eu imagino que foi consequência de tudo isso. Legal. Hoje a gente acompanha a evolução da cirurgia robótica. Dentro da cirurgia vascular ainda é algo bem inicial, assim, que só consegue ser visto a produção realmente de cirurgia robótica endovascular em alguns centros no mundo. No Brasil ainda não tem ninguém se dedicando a isso, mas dentro da cirurgia geral, principalmente hérnia, vesícula, cirurgia bariátrica, a gente vai abrir um espaço um pouco para falar sobre isso. Hoje o paciente ele já chega de forma espontânea Sim. no consultório, dizendo, eu quero fazer robótica, ou pode ser que o meu caso seja robótica. Como é que está esse dia a dia do consultório? Sim, perfeito. A robótica, a nossa cabeça, só uma cronologia aí, anteriormente de responder tua pergunta diretamente, eu estava em São Paulo, ajudando a coordenar um curso também de pós-graduação desse mesmo instituto, e lá em 2017, um professor desse curso, recém-chegado da Bélgica, saiu da residência de urologia, passou um ano na Bélgica e eu como coordenador cheguei a fazer o convite para ele para dar aula para os alunos, enfim, da urologia. Ele chegou uma semana da Bélgica, já tinha chegado há uma semana e disse, olha, o futuro é robótica, 2017. E tudo, eu falei, mas eu moro em São Luís. Ele disse, não se preocupa que vai chegar o robô em São Luís, isso em 2017. E eu, não, estado pobre, o IDH mais baixo do Brasil, enfim, ele vai chegar, se prepara que vai chegar. Então, assim,
desde esse momento eu abri os olhos para a robótica, já fui com curiosidade, já vendo alguns treinamentos, enfim. Hoje, Thiago, a partir do momento que a gente treinou lá no início, em janeiro de 2020, certificamos, junto com o pessoal da urologia, Dr. Calixto, Juliano Moura, hoje o paciente ele chega de forma espontânea, por quê? Porque, primeiro, a informação ela está maior, né? Então, no começo a gente tinha que explicar para o paciente o que era robótica. Hoje ele já chega pedindo a cirurgia como robótica, por quê? Já estamos perto da cirurgia número 1000 no nosso estado, então já tem muitos pacientes operados, muitos familiares desses pacientes. A robótica ela virou conversa de bar, na verdade. Então aquele paciente, aquele cidadão que ele fez a cirurgia da próstata dele com o urologista e foi robótica. E aí se chega um outro que está tomando a cervejinha do lado dele e fez a próstata e não foi robótica, ele já fica, tal, tu deve estar, né, com incontinência, com a parte da impotência sexual, enfim, virou conversa de bar. Sim. Então o paciente ele já está bem mais informado. Ele realmente procura, claro, o que tem de melhor. A informação ela está aí. As redes sociais, a internet. Então, se tem uma cirurgia que proporciona um menor trauma cirúrgico, realmente um paciente possibilita voltar às suas atividades de forma mais precoce. Na verdade, é uma laparoscopia avançada que todos os benefícios da robótica tem. Geralmente, o paciente tem que procurar o que é melhor. Não é isso? E, claro, ainda impacta em custos, nós vamos falar sobre isso, mas realmente chega perguntando pela robótica hoje. Doutor, e até queria que o senhor complementasse a respeito disso. É uma dúvida que surge, porque a gente sabe que a medicina, e principalmente assim, dentro do âmbito da cirurgia, normalmente o profissional ele fica muito preso, né? Dentro dos seus plantões. Sim. Você chega ali, às vezes tem 5, 6, 10 cirurgias para um dia. E o Thiago falou isso, e a gente sabe também da sua carreira, que o senhor sempre se mantém atualizado. Aí vem o lance da questão do empreendedorismo. Como é que o senhor arranja tempo para se manter atualizado dentro dessas novas questões, dessas novas tecnologias que chegam? Porque o senhor sendo referência, eu imagino que muitas vezes a sua preocupação eu tenho 50 pacientes só para o mês de maio, por exemplo, eu tenho mais 100 para os próximos meses. Como é que isso chega até o senhor? O senhor tem algum canal? O senhor se atualiza como para saber assim, daqui a tanto tempo eu tenho que fazer um curso para estar atualizado em determinado aparelho, em determinada forma ou determinado tipo de intervenção? Como é que é isso? Perfeito, uma excelente pergunta. A robótica, até pouco tempo, só tinha uma plataforma disponível para ser realizadas as cirurgias. Então, aqui no Brasil, hoje temos 3 plataformas. Hoje, nós aqui no Maranhão temos uma plataforma, que inclusive é a melhor, é a que até hoje não foi batida, né? Então foi a original, americana. E realmente nós treinamos especificamente para essa plataforma. Porém, a plataforma você possibilita fazer vários tipos de procedimento. Essa atualização ela veio com a formação. Então, a partir do momento que o hospital comprou o robô, que nós fizemos os cursos, nós, na verdade, temos ali como o robô como a plataforma para fazer a cirurgia, mas a cirurgia em si, o cirurgião já tem que saber fazer de forma laparoscópica, ele tem que ser um cirurgião experiente na área específica ali para fazer o procedimento. É diferente assim, você chegar, pegou, o residente terminou aqui, já vai começar a robótica. Existe isso? Existe. Mas hoje, o modelo de treinamento do hospital foi pegar os cirurgiões experientes e treinar com o robô. Hoje nós temos muitos canais de atualização, sites, né, temos as sociedades médicas, temos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica, a Sobracil, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que tem treinamento e educação continuada, cursos, congressos. Então, assim, hoje, em média, nós vamos aí em torno de uns 5 congressos por ano. Um internacional, 4 nacionais. Então, muitas vezes somos convidados para dar aula em um evento, e aí tu está lá como professor, mas tu está se atualizando também. Na verdade, o cirurgião ele tem que ser inquieto e curioso. E o tempo, Tiago sabe que realmente nós temos que dar um jeito. É de madrugada para estudar, é depois que os filhos dormem, é final de semana, claro. Mas a jornada ela é bacana. A jornada que você, quando tem prazer, quando você tem
ali o prazer de estudar realmente naquela área que você gosta, isso aí é o de menos, sabe? É interessante esse link da formação, porque uma das curiosidades que nós temos é a respeito dessa parte de formação médica mesmo. Sim. Você está na parte de treinamento, de formação de novos cirurgiões, e fica sempre o questionamento, em cada especialidade eu acho que tem um hiato de treinamento que precisa ser visto com muito cuidado. Sim. Por exemplo, na minha formação como cirurgião geral, a cirurgia laparoscópica já estava bem implementada no ambiente do SUS, eu fiz no hospital universitário, e lá a gente não fazia, por exemplo, de forma eletiva, colestectomia convencional. Era só vídeo laparoscópica. Consequentemente, a médio e longo prazo, os cirurgiões formados ali não vão saber fazer a convencional. Sim. Né? Isso é fácil de compreender. Porque quando é que ele vai fazer a convencional? Quando está na laparoscópica e tem alguma complicação, um sangramento, alguma coisa, a câmera não funcionou, tem que converter. Como é que você analisa essa parte de treinamento e de formação de novos profissionais, novos cirurgiões, com tanta tecnologia, pensando que o robô deve ter um no-break, deve estar ligado num gerador, alguma coisa, mas imagina que alguma falha pode acontecer, e é mecânico, aquilo ali é tecnologia, pode não funcionar. Como é que você vê esses novos cirurgiões que hoje são formados, que já são formados na geração tecnológica, para as cirurgias convencionais? Como é que você tem acompanhado essa formação? Isso é muito interessante, Thiago, porque eu sempre digo para os residentes lá do Hospital Universitário, eu disse, olha, não se limitem aqui ao Hospital Universitário. Você tem que ir para o pronto-socorro, para ver cirurgia aberta, você tem que ir para o interior, para acompanhar um cirurgião que faz cirurgia convencional, para complementar a sua formação. Então, eu lembro quando eu era residente, as minhas férias eu passei em São José de Ribamar, fazendo cirurgia com o nosso saudoso Itaguaci, cirurgia convencional, colestectomia, esterectomia, e o cirurgião tem que ser inquieto, o aluno, o residente tem que ser inquieto. Aqui dentro de São Luís, nós temos hospitais que fazem cirurgias convencionais. A maioria, digo, né, são as cirurgias convencionais. Então, o cirurgião, primeiro, ele tem que ser inquieto. Ele não pode sair fazendo só laparoscópica. O cirurgião robótico, ele tem que ser um cirurgião experiente nas outras possibilidades também. Então, nós temos planejamento ali, temos treinamento. No treinamento da cirurgia robótica, temos as simulações, como na aviação. Então, as panes, como na aviação também, o robô teve essa pane, esse erro recuperável, erro irrecuperável. Então, temos todos os treinamentos possíveis para isso. Se tiver um sangramento maior, o que nós vamos fazer? A equipe está treinada, material de cirurgia aberta está ali também aberto, já na mesa. Então, tem toda uma programação. Então, primeira coisa o aluno tem que estar com a cabeça aberta e ser inquieto, curioso. A formação, Thiago, eu digo que ela não tem um período específico, ela é dinâmica. Uma situação que eu acredito muito também é quando você termina a residência, e residência de cirurgia, você sabe que é assim que funciona, você tem que trabalhar em um grupo. Você tem que entrar numa equipe, você tem que auxiliar outros colegas, continua a sua formação, seu aprendizado. Comigo foi assim, eu terminei a residência de cirurgia, depois entrei no grupo e minha formação continuou. Nesse grupo, já fomos evoluindo juntos na robótica, todo mundo treinou junto. Primeiro fui eu, Dr. Valadão, depois Christian, Juliano, Marcos, Luiz Eduardo. Então, assim, nós fomos caminhando juntos e a formação ela é contínua. Nós não sabemos tudo. Então, um procedimento que, de repente, eu não tenha tanta experiência, você tem que sair, vai para fora do país, ou então traz um colega mais experiente, a referência nacional. E com o nosso treinamento que nós fizemos na robótica, nós trouxemos os melhores para cá. Então veio um cirurgião de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Domene, livre docente da USP, para ensinar bariátrica. E Dr. Leandro Totti Cavazola, chefe da cirurgia de parede abdominal do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, referência internacional em parede, e que ensinou a maioria dos cirurgiões de parede na robótica no Brasil e laparoscópica. Então, nós dissemos, olha, nós queremos os melhores.
Se queremos dar um procedimento com segurança e nós queremos fazer tudo certo para não queimar a técnica, imagina você começar a robótica e ter um problema. Queima logo a técnica. Não, nós queremos os melhores. Então viemos treinamos com os melhores. A formação eu acho que é isso, é contínua. Entendi. Dentro desse espectro também, uma questão que eu sempre acho interessante, o senhor falou ainda há pouco assim, às vezes talvez demore para chegar a São Luís, Maranhão, a gente está num estado que é um dos mais pobres do Brasil e tal. Como é que o senhor vê hoje em dia a questão dos médicos que, por exemplo, são referência como o senhor em determinadas áreas e muitas vezes, óbvio, dentro do âmbito médico a gente conhece, mas muitas vezes os pacientes que estão aqui não sabem que nós temos uma cirurgia robótica super avançada com o melhor equipamento do mundo, profissionais super capacitados como o senhor também, o senhor falou do Dr. Calixto, que eu sei também que ele falou que fez um curso que era como se estivesse aprendendo a dirigir um carro, um avião, como vocês falaram. O que o senhor acha que falta? Qual é a sua opinião a respeito dos nossos médicos e profissionais que nós temos aqui, que são super atualizados, mas às vezes, para a comunidade, para a sociedade em geral, não tem esse mesmo alcance. Às vezes as pessoas não sabem, e às vezes um profissional lá de São Paulo fala, não, tem um colega meu lá que trabalha tão bem quanto ou melhor, que tem o equipamento, que tem o know-how, que tem expertise, e às vezes as pessoas não sabem, as pessoas que vivem aqui em São Luís, por aí vai. Perfeito. Eu imagino que o colega, assim, ele está capacitado. Eu digo que temos muita gente capacitada aqui já em São Luís. Tanto é que nós hoje recebemos pacientes do Pará, do Piauí, que antigamente era o contrário. Os pacientes iam para Teresina, hoje estão vindo para cá. Eu imagino que o profissional, ele teve a formação, ele tem que, primeiro, ele tem que se posicionar no mercado, ele tem que se relacionar com colegas. Hoje nós temos uma indicação muito grande de colegas médicos, mas também temos aí que realmente ter o posicionamento digital também nas mídias sociais, falar. Pessoas que têm uma ótima formação têm que mostrar isso. Vocês não podem, na verdade, ficar ali envergonhados de não falar no Instagram, sabe? Tem que mostrar realmente a cara. Porque não adianta você ter só o papel e o diploma e guardar lá. Claro, você tem que ter resultados. No início, para quem está começando, realmente é difícil. Daí a importância de se juntar a um grupo, de você operar em equipe. Eu vejo agora o pessoal da cirurgia plástica, alguns colegas, ex-residentes que voltaram e estão. Eu vou às vezes operar e vejo um cirurgião plástico mais experiente, tem um mais novo e está lá auxiliando, sabe? Ele primeiro, ele está praticando, ele está aprendendo, tá? Então, daqui a pouco ele tem os pacientes dele também. Na área cirúrgica é diferente, né, Tiago? Verdade. É diferente da área clínica, que o cardiologista termina a residência, abre o consultório e está cheio. Exato. Na cirúrgica é mais complexo. Você demanda tempo. E nós temos isso no nosso grupo lá, que o Dr. Valadão fala, olha, em média, para você ter um consultório razoável de paciente, demora 10 anos. Dentro da gama de procedimentos, da gama de pacientes que procuram o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo no dia a dia, existe um grupo de pacientes em especial que é um grupo de pacientes que de uma cirurgia, de uma técnica que cresceu muito nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, principalmente aqui no Maranhão, que é os pacientes com obesidade que necessitam de cirurgia bariátrica. Hoje você está no grupo, acredito que seja o grupo que mais opera a cirurgia bariátrica dentro do estado do Maranhão e é referência nessa área. Como é que você tem visto o desenvolver, o desenrolar de medicações modernas, como os análogos, como por exemplo o Ozempic, Saxenda e o Mounjaro que chegou no mercado agora, porque a gente percebe que a principal propaganda dessas medicações tem o mesmo efeito ou melhor do que uma bariátrica. Sempre eles se comparam com a bariátrica. Sim. Porque a bariátrica é o tratamento padrão ouro, a gente sabe muito bem disso. Como é que está o mercado hoje? Quem é o paciente que ainda vai se beneficiar com a bariátrica mesmo com esses medicamentos? Como é que está isso aí? Perfeito, Tiago. Em primeiro lugar, nós temos que fazer um levantamento da obesidade. Então, nosso estado, o estado do Maranhão, ele hoje
tem 114, uma estimativa de 114 mil pessoas elegíveis para cirurgia bariátrica, ou seja, com IMC acima de 35. E é um número muito grande. Só para você ter ideia, nós operamos hoje apenas 2% dos pacientes que precisam ser operados. Estatística nacional. Então, onde estão esses 98%? Estão aí. As medicações evoluíram, claro, com as experiências, com as pesquisas feitas pela cirurgia bariátrica e foram ali se intensificando, e evidências de hormônios intestinais, as incretinas, o GLP-1, o PYY, agora mais recente o FGF19, que são incretinas, que melhoram a saciedade e proporcionam a perda de peso, melhora metabólica. Os remédios são as incretinas feitas de forma sintética. A indústria foi lá e manipulou isso e fez como medicação. Excelente. Então, assim, a medicação ela veio para quê? Primeiro, para possibilitar o resgate daqueles pacientes que não iam para a bariátrica. Primeiro, que às vezes não tinham, muitas vezes tinha muito receio, medo da cirurgia. Você fala de cirurgia, todo mundo fica com medo. Imagina. Então, esses pacientes com o remédio, e nós temos, na verdade são ondas, nós vimos isso lá atrás com Victoza, aí depois com Ozempic, Victoza, Saxenda, Ozempic, agora o Mounjaro. Eu, como cirurgião, eu acho maravilhoso porque o paciente que vai para a medicação é o paciente que ele vai perder peso, e o Mounjaro ele tem aí uma perda de 17%, né? Em 24 meses é uma perda maravilhosa, chegando até 22%, e para quem faz o tratamento a longo prazo, mais de 1 ano de tratamento. E isso você possibilita o paciente experimentar o que é ser magro, ou o que é ser perto do sobrepeso, que já é excelente. Imagina, você sair de 120 e ir para 90. É maravilhoso. Você poder sair, comprar uma roupa, né? Conseguir ali vestir uma roupa que você vê na vitrine, que quando obeso não consegue comprar, cruzar uma perna, se higienizar. São coisas que a gente escuta no consultório e que não são divulgadas. Olhar a mulher, se olhar no espelho, né? São coisas ali realmente que o remédio ele vem possibilitar isso. Então o paciente ele vai tomar o remédio, emagrece, uma grande parte vai manter ali o peso, né? Perder peso e manter, mas uma grande parte não vai manter peso. Então o que é que eu digo hoje? A gente pegou as ondas, né, do Ozempic, do Victoza, e esses pacientes reganhavam peso. Você imagina, reganha peso com a cirurgia, que eu deixo o estômago dele com 5 centímetros e desvio o intestino. Se ele reganha peso com a cirurgia, imagina com o remédio. Então, infelizmente, a obesidade é uma doença grave, crônica, é uma doença metabólica que tem repercussões ali importantes. Então, a maioria dos pacientes que vão para o remédio, infelizmente, eles vão reganhar peso. E eles, uma hora, cansam. O que nós temos recebido no consultório realmente é aquele paciente que, doutor, cansei. Já gastei muito dinheiro no consultório, do endócrino, do nutrólogo, nutricionista. Eu vim para resolver. Claro, esse paciente que já tentou o tratamento clínico, eu prefiro. Por quê? Porque é um paciente que realmente ele vai se empenhar um pouco mais, porque a cirurgia é toda uma mudança de vida, virada de chave. O paciente ele tem que entender isso, não é milagre. Tá? Então, como o Mounjaro, por exemplo. Minha esposa é endocrinologista, né? Então nutróloga também. E a gente conversa, né? Ali no jantar, conversa, bate-papo. Nós sabemos que o remédio é maravilhoso. Agora, uma grande parte dos pacientes não vão sustentar o peso. E outra coisa, o paciente que reganha peso, ele vem mais decidido pela cirurgia. Porque ele sabe o que é bom ser magro. Então ele vem mais, doutor, agora eu quero operar. Ou ele pode tentar botar um balão, ou ele depois tentar a bariátrica. A obesidade é uma doença tão grave e crônica, agressiva, que nós devemos tratar de uma forma, muitas vezes por degraus. Você bota o primeiro pezinho, de repente é o remédio, mudança de estilo de vida, atividade física, depois o balão, depois a gastroplastia endoscópica, depois a bariátrica. Então a cabeça é essa. Grande parte dos pacientes vão resolver com remédio, mudança de estilo de vida? Vão, outros não. Hoje nós falarmos só de mudança de estilo de vida para o paciente obeso, eu acho que não é suficiente. Temos que ter mais
tem que o profissional, ele tem que estuda obesidade, ele tem que ser mais assertivo. Não falar só que o paciente precisa fazer dieta e atividade física, porque isso ele já sabe. Mas a doença, a obesidade, muitas vezes ele não compreende que é uma doença grave. Então, muitas vezes o próprio médico clínico, o inicial ali, ele não pesa o paciente, não mede, não diz que o paciente é obeso. Então, quando chega o paciente para o cirurgião, esse paciente já está muito fragilizado. Ele já vem pedindo socorro. Porque você imagina, fazer uma cirurgia, ninguém gosta de fazer cirurgia. Agora ele vem fragilizado. E a cirurgia, como você falou, é o método mais eficaz para pacientes que têm obesidade, claro, com índices de massa corporal ali, com critérios, né? E isso nós podemos falar que, inclusive, agora saiu, tá na internet toda aí, os novos critérios de cirurgia bariátrica, ampliando os critérios. Então, você vê, saiu agora, né? Antes de ontem, o CFM aprovou a nova resolução ampliando as indicações de cirurgia bariátrica. Ela diminuiu o IMC para 30 para pacientes com osteopatia grave, doenças que impedem a mobilidade, apneia do sono, que você sabe que piora muito a qualidade de vida, diminui a expectativa de vida por conta da parte cardiológica, pacientes com diabetes do tipo 2, pacientes com outras doenças ali pulmonares, por exemplo. Então, ampliou, na verdade, diminuiu a idade mínima. Então, a partir de 14 anos já pode agora fazer um procedimento. Tirou a idade máxima, que era 65 anos. Imagina, paciente hoje, a expectativa de vida do Brasil está 74, né? 75. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele se atualizou em relação a isso, já vendo ali a ideia mundial, que realmente é você ampliar as indicações. Então, o remédio ele vem, na verdade, para ajudar, e eu vejo a obesidade realmente com uma doença tão grave que quanto mais gente estiver tratando, melhor. A obesidade é uma doença grave, que traz inúmeras complicações para o paciente e que tem muitos tabus. Né? Eu acho que um dos principais tabus que a gente acompanha na prática é que as pessoas que convivem com o paciente obeso, boa parte deles acreditam que o obeso é obeso porque é preguiçoso, porque não quer fazer atividade física, porque não quer se alimentar melhor e que quer utilizar a cirurgia bariátrica ou essas medicações como uma bengala. É preguiçoso, ele vai operar porque não quer se esforçar para fazer. Como é conviver com esse público que chega, como você falou, muito fragilizado no consultório, porque boa parte desse público chega com o paciente obeso com a esposa, ou com o pai, ou com uma filha. Como é conviver com o paciente e com a família para tentar diminuir ou tentar sanar essas dúvidas e acabar com esses mitos relacionados a essa doença. Perfeito. Na verdade, eu entrei na obesidade, na cirurgia bariátrica, por conta de ter entrado no grupo, né, de cirurgia, como você mencionou. Não era uma coisa que eu pensava em fazer, mas que eu me apaixonei por isso. E por quê? Porque é um paciente que, como eu falei, ele está pedindo socorro, é um paciente que ele vê na cirurgia ali muitas vezes a possibilidade de ele começar a viver. Então, são vários casos, Tiago, de pacientes que choram na nossa frente, mulheres que realmente, como eu falei, estão ali com problemas graves, psicológicos, depressão, por conta da obesidade, é um ciclo vicioso. Então, você tem que ser um cirurgião que goste de conversar para ser cirurgião bariátrico. Você tem que ter empatia, porque você tem que assimilar o problema do paciente. Uma consulta de primeira vez do paciente de bariátrica geralmente é 1 hora. Você tem que tirar todas as dúvidas, tirar os estigmas e os mitos que os pacientes veem de que a cirurgia bariátrica a mortalidade é alta, as complicações e alcoolismo e depressão. As pessoas não veem que muitas vezes existem compulsões ali naquele sentido. Então, esse paciente ele chega muito fragilizado, porém, a nossa jornada, depois que você opera esse paciente, é muito interessante você ver o pós do paciente bariátrico, o quanto ele te agradece, e aí ele te marca no Instagram. Melhora a autoestima. Demais. Aí aquela paciente que não engravida e manda foto da ultrassom.
do bebezinho lá, é uma que não tinha namorado e arranja, sabe? Legal. Então, assim, é muito bacana. Eu digo que o consultório, muitas vezes eu vejo alguns colegas falando, o paciente bariátrico, o paciente obeso é muito complexo, é difícil de lidar. Na verdade, eu digo o contrário. Eu disse, nós saímos do consultório com tantas coisas boas que você, poxa, é legal fazer esse trabalho, que você ajuda, muda realidades. Isso é bem interessante. E como eu falei, minha esposa é endocrinologista. Então, muitas vezes chega no consultório também paciente, Thiago, que quer realmente usar a cirurgia como forma estética, como eles não entendem a cirurgia como um tratamento, eles entendem como uma cirurgia estética. E vários pacientes, infelizmente, eu não opero quando o paciente não tem essa mentalidade, sabe? Não absorveu Não realmente o que absorveu. vai... Então, situações que eu digo, olha, qual o motivo que você veio procurar cirurgia bariátrica? Doutor, uma paciente uma vez que não tinha nem IMC para cirurgia bariátrica disse, não, doutor, eu quero operar porque eu gosto de comer. E aí eu quero comer sem culpa, eu quero comer para não engordar. Então eu disse, aí conversei com ela, eu disse, olha, não é assim, vamos aqui. Então a gente tem uma formação também de entender as compulsões, né? Se você passa 1 hora com o paciente, você vai conversar mais com o paciente, a chance de você identificar compulsões é maior. Sim. Então utilizamos alguns artifícios na consulta ali para ver isso. Porque se eu operar um paciente compulsivo grave, vai ser bastante problema no pós, sabe? E, claro, a gente quer melhora para o paciente. Esse paciente compulsivo ele tem que ir primeiro para o psiquiatra, para o endocrinologista que tem especialidade em obesidade, tem que realmente fazer a avaliação psicológica e nutricional, enfim, ele tem que ter uma equipe por trás, né, ali para ajudar esse paciente. Puxando essa questão desse gancho de tabus que a gente ouve bastante, sim, e todo esse envolvimento de uma equipe multidisciplinar no paciente bariátrico, uma das questões que sempre assim, me chama a atenção é que às vezes o paciente pós-bariátrico, ele consegue, digamos, tirar aquela gana ali pela comida e acaba substituindo por um outro tipo de vício. Como é que o senhor lida com isso? Existe alguma explicação científica de fato, medicina baseada em evidências, ou é só o corpo tentando equilibrar, digamos assim, algum tipo de foco ou hiperfoco, ou não sei, que muitas vezes a gente não tem como explicar. Eu tenho conhecido que não fumava e sentiu vontade de fumar e começou a ser fumante, tabagista, porque fez uma bariátrica, pelo menos ele assim diz, né? Então o vício dele já não estava mais na comida. Então ele, digamos, tentou compensar. Como é que é esse efeito? Como é que isso se dá? Como é que é estudado pela cirurgia? Perfeito. Isso aí, Marconi, realmente acontece. Isso é nós temos no dia a dia várias histórias. Olha, ontem eu atendi um paciente que ele tá com IMC de 25, bem, fazendo crossfit, correndo. Você não diz que ele fez bariátrica. Bebia, fumava. Não bebe, não fuma mais. Agora ele disse, doutor, só um problema agora. Minha mulher tá reclamando que eu tô jogando muito videogame. Eu disse, pô, bacana, você saiu da bebida e tudo, do tabagismo e tá jogando videogame. Bacana. Mas tem aquele paciente que vai pro álcool. Sim. Isso aí nós sabemos que existem ali as compulsões, né? Realmente a comida, ela gera liberação ali de mediadores que dão prazer. Muitas vezes você tem que, realmente, quando não consegue, claro, quem faz bariátrica, o ideal, e hoje o nosso propósito é fazer com que o paciente coma bem depois da bariátrica, claro, com qualidade, mas a comida libera ali a serotonina, a dopamina, que são substâncias que dão prazer. Muitas vezes, depois que você perde isso, e as papilas gustativas, alguns pacientes alteram ali o paladar, o sabor, isso aí pode realmente despertar outras vertigens de compulsões. Então, o paciente, às vezes, ele tinha uma compulsão alimentar, ele trocou por uma compulsão por compras, por álcool, por sexo, por jogo. Isso aí, a complexidade é tão grande da doença que ela necessita de tratamento multidisciplinar. Tá aí, os psiquiatras, eles têm que estar na equipe de multidisciplinar. Você vê que existem medicações para isso. Então, eu digo que o paciente ele tem que ficar ali sempre na zona do profissional, né? A grande maioria acaba sumindo, né? do nosso raio ali de identificar essas compulsões e muitas vezes aparecem já com problemas mais graves, sim.
Mas o que é que eu digo de importância? O segmento no pós-operatório ele é fundamental. Nós fizemos ali um trabalho, Thiago, lá na faculdade. Eu orientei um acadêmico e fizemos o levantamento em 2 anos de pós-operatório de bariátrica. E apenas 38% dos pacientes seguiam no consultório de forma regular. Então, o restante sumiu, sabe? Então, acaba que o profissional fica ali meio que sem identificar essas compulsões e tudo, mas tem que realmente estar de olho nisso. O álcool, por exemplo, o paciente bariátrico que faz a cirurgia, ele diminui a população de células do estômago, então produz menos uma enzima que metaboliza a primeira passagem do álcool pelo estômago. Então essa enzima está diminuída, o álcool ele passa mais para o intestino, absorve mais, tanto é que o paciente às vezes ele fica mais tonto um pouquinho do que o paciente que não é operado, bebe menos, já fica ali mais sonolento. E o problema, depois no outro dia não tem aquela ressaca, o estômago, não por ser menor, não agride tanto a mucosa, o álcool, e ele não tem a ressaca. O que é que ele vai fazer no outro dia? Com problema de trabalho, com problema estresse, com a questão muitas vezes financeira, familiar, vai beber de novo. Não tem ressaca. E no outro dia acorda sem ressaca, vai beber de novo. Então é um problema. Entendi. Claro que isso não é a maioria, tá? Vamos deixar claro. Isso é a minoria. Mas realmente são problemas que existem. O bate-papo, quando é bom, passa voando, né? Sim, sim. A gente está seguindo ali para o final dessa nossa conversa, nosso bate-papo. Queria aproveitar já novamente para agradecer e para fazer o convite que a gente se encontrar aqui novamente para continuar essa conversa e tocar em outros tantos assuntos que ficaram pendentes hoje. Perfeito. Tá? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar, o tema realmente é muito interessante. Eu queria aproveitar que você que está acompanhando até aqui, aproveitasse esse momento para curtir esse nosso vídeo. Se você gostou, aproveita e compartilha com uma pessoa que você gosta, deixa um comentário com alguma sugestão. Isso é muito importante para a gente saber que o conteúdo está do seu agrado, para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Pode deixar aqui no comentário uma sugestão de algum convidado, alguma pessoa para a gente chamar, para também ter um papo interessante como esse, tá certo? Eu queria aproveitar, Marconi, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceito nosso convite para estar aqui hoje. Eu queria que você falasse aqui para os nossos espectadores onde é que eles podem te encontrar, fala do teu Instagram, para eles acompanharem. No teu Instagram tu está engajando aí para essa parte de falar sobre direito médico. Isso. Fala aí, onde é que podem te acompanhar aí no Instagram? Bom, primeiramente agradecer, né, professor Thiago, professor Roclides, para mim foi uma experiência sensacional. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast, né, e assim, quero participar mais vezes e falar também, né, que para a comunidade médica, principalmente os estudantes medicinas, né, que estão aí, é sempre importante um conteúdo de qualidade. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito do marketing pelo marketing, do empresarial pelo empresarial. Então, o canal do professor Thiago está de parabéns, trazer pessoas como o professor Euclides e outros expoentes também da medicina no Maranhão. O meu Instagram é Marconi_Braga, você vai ver lá Imunijus Lab. Eu estou trabalhando agora essa questão do início da carreira de posicionamento, né, no âmbito digital, porque eu vejo como importante. E a minha ideia é trazer um conteúdo jurídico voltado para médicos. Né? Como a minha primeira formação é a medicina, eu estou tentando também conciliar. E eu vejo que hoje em dia a atuação médica, existe esse ato, essa lacuna, que o médico muitas vezes ele está desprotegido daquilo que é o seu direito, o seu dever. Muitas vezes a gente vê o dever enfatizado, mas o direito não. Então quem quiser me seguir, meu Instagram é Marconi_Braga, Imunijus Lab, de imunidade, né, jus de jurídico. E lá eu vou estar trazendo alguns conteúdos com relação a prontuário, com relação a alguns acontecimentos que, enfim, têm se tornado mais comuns, erro médico, tratando não só de imprudência, imperícia e negligência, mas outras situações onde a lei toca a atuação do médico, a prática médica, né? E eu acho que eu também quero estar trabalhando com vocês e tal, para poder juntar esses conhecimentos, né? Eu acho que não vai prejudicar, pelo contrário, a intenção é ajudar realmente e precaver o médico, prevenir o médico, também os estudantes de medicina, porque a gente vê muitos problemas nesse sentido, muitas lacunas. A gente quer aprender a entubar, quer aprender a pegar um acesso venoso central, e a medicina ela é muito puxada nisso. Obviamente, o conhecimento técnico, para que você seja mais perito, é muito importante. Mas o conhecimento jurídico também, eu posso dizer como advogado, que também é importante numa área tão complicada, né, e tão complexa como é a medicina. Então,
Muito obrigado mais uma vez e pretendo estar aqui mais vezes, só me chamar. Valeu, pode deixar que o chamaremos sim. E lhe agradecer realmente, a gente sabe que na correria do dia a dia você tem uma vida muito agitada, muito corrida, tem que dar atenção em casa, isso é um grande problema ali, turbulência nossa no dia a dia, né? Pô, preciso sair cedo aqui porque tenho que ir na escola dos meninos, tenho que ir na reunião do Dia dos Pais e tudo isso, então a gente sabe que qualquer meia hora, uma hora de bate-papo ou de qualquer outra coisa que não seja trabalho ou casa, é algo que você dedicou porque valorizou, e eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Queria aproveitar e antes de você falar endereço da clínica, onde sua clínica fica, onde podem te encontrar, rede social também, eu queria que você aproveitasse para mandar um recado para os alunos, aquelas pessoas que estão ali no final da faculdade, ou mesmo no começo, mas que sonham em fazer cirurgia. Que recado você poderia dar para essas pessoas aí de incentivo para que continuem batalhando aí por isso? Perfeito, Thiago. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite e dizer que é uma honra estar aqui com você, que foi aí na primeira turma em que eu fui preceptor da residência de cirurgia geral do Hospital Universitário, da UFMA, e dizer para os alunos que, na verdade, aproveitem a jornada, vocês têm que realmente aproveitarem os professores, a faculdade de medicina não é fácil, tem que estudar de madrugada, final de semana, abdicar de muitas coisas, de aniversário e viagens, mas eu digo que essa jornada é longa, é árdua, mas realmente ela é muito interessante. Você tratar o ser humano, você vê ali um fruto do seu estudo, você devolver saúde, devolver função para as pessoas, salvar vidas, como as especialidades médicas fazem, ou até aquele profissional que não fez especialidade, mas que está lá no interior do estado e realmente se mantém atualizado, que tem muitos, viu, Thiago? Profissionais aí no interior que estudam bastante, não tiveram oportunidade de fazer residência, mas salvam muitas vidas. É realmente aproveitar essa jornada. Isso é fundamental. A família tem que ter o tempo para a família. A medicina ela nos suga bastante, realmente, mas nós temos que ter esse tempo para a família, para a religiosidade. Nós sabemos que nós médicos vivenciamos ali situações que a medicina poderia explicar, outras não. Então a religiosidade ela é fundamental, crer, né, em qualquer que for a religião, né? Então sabemos ali no seu Deus, enfim, isso é fundamental. E realmente assim, hoje nós trabalhamos aqui em São Luís, nós temos clínica, né? Então eu sou sócio e atendo na clínica Endomais, SLZ, fica ali na Ponta do Farol, no edifício Tech Office, salas 203, 204, e na clínica Só Gastro, também ali no Renascença, no edifício Business Center, e no térreo, logo que entra à esquerda, a clínica com toda a equipe ali de gastroenterologistas, coloproctos, cirurgiões, e toda a estrutura também para o tratamento das patologias do aparelho digestivo. E é só agradecer mesmo. Meu Instagram, dr.roclideslima, lá tem várias postagens relacionadas à medicina, ao ensino médico e algumas, o que nós temos vivenciando aí ao longo desses 15 anos de mercado. Legal. Queria agradecer você que esteve até aqui acompanhando a gente, certeza que você gostou desse conteúdo. Novamente solicitar que você não deixe de curtir esse vídeo, de seguir a gente, caso não siga ainda. Em todas as plataformas digitais nós estamos presentes, Spotify, YouTube, as plataformas de áudio, de vídeo, nós estamos sempre presentes ali, então compartilhe com uma pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo e não deixe de estar comentando e sugerindo outros convidados para a gente estar chamando aqui. Estamos sempre presentes aqui, sempre lançando episódios novos, então nos acompanhem também no Instagram, que a gente vai estar sempre publicando e mostrando para vocês quem são nossos próximos convidados. Tá certo? Grande abraço e até a próxima.